Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 3 de julho de 2024. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o meu amigo que após levar um fumacê de uma motinha na Coreia, não terá mais traço em suas roupas, Sr. Roger Manrique. Olá, pessoal. E a desenhista da Olga Sexóloga, além de a voz por trás das paródias do Midcast Política, senhora Thaís Kisuki. E aí, galera? Isso aí. E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora. Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, depois que nós unificamos os formulários, você pode enviar a sua opinião, enviar uma matéria, enviar uma atualização. Mas por que fazer isto por este bendito formulário? Primeiro porque lá tem todas as informações de forma padrão para que nós possamos utilizar aqui no programa. Inclusive, você pode pedir o seu anonimato, o anonimato da sua opinião. Nós saberemos que você é você, mas não iremos dizer que você é você. Além de tudo isso também, você pode deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Mas caso você escute o nosso programa pelo querido Spot Flávio, por favor, deixe a sua avaliação sobre o nosso programa, ou então deixe a sua opinião nas nossas caixinhas. Pode ser a sua opinião inteira ou um emoji. Mas caso você queira informação de verdade, você encontrará em nosso Instagram. O menino Thiago Escudo de Carvalho está sempre encaminhando matérias maravilhosas para que vocês fiquem antenados e saibam o que está acontecendo no mundo. Meu povo, seguindo aqui, eu queria trazer o nosso quadro do Quero Comentar. O que eu vou trazer aqui hoje é uma matéria que o nosso querido ouvinte, o Sr. Rafael de Paula Thompson, vulgo Andarilho, ele nos enviou no dia 20 agora de junho. Ele fala ali de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E o comentário dele sobre a matéria é o seguinte: Malditos Garimpeiros. É uma matéria da A Pública, né? Que o título da matéria diz o seguinte: Judiciário dá a guarda de bebê em Yanomami a casal que trabalha com garimpo. É uma matéria escrita pelo Rubens Valente no dia 20 de junho de 2024. Basicamente, o que diz a matéria? Um bebê em Yanomami, ele nasceu no primeiro trimestre de 2021 em uma aldeia na região do Rio Parima. Com apenas 8 dias de idade, ele saiu dos braços de sua mãe para uma trabalhadora de radiofonia, que é evangélica, e opera ilegalmente dentro do território indígena. Não sei se vocês sabem o que é um operador de radiofonia. Operador de radiofonia? É uma rádio, tipo rádio comunitária? Rádio amador? Não. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer rádio escuta e ouvir, por exemplo, torre de aeroporto em comunicação com os aviões? Já. Então, basicamente, uma operadora de radiofonia faz isso, ou seja, ela controla o tráfego aéreo local dessa região Yanomami, operando de forma ilegal. Basicamente, isso seria trabalho da ANAC fiscalizar, não sei por que eles não estão fazendo isso. Enfim, mas o que aconteceu? Com isso, essa criança ela foi elevada de helicóptero, né, contratado por um grupo de garimpeiros, no custo de R$13 mil, isso apurado pela Pública, e em 2022... Em agosto de 2022, para ser mais exato, a mulher revelou à Defensoria Pública do Estado de Roraima que estava com a criança indígena e solicitou ao judiciário a guarda provisória do bebê. O judiciário, por sua vez, ele entendeu que a ocultação desse bebê das autoridades não era um problema e concederam a guarda em forma provisória e depois definitivamente em dezembro de 2023. Agora, uma coisa que chama atenção nesse caso é como a justiça parece estar cagando, quer dizer, desprezando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que em casos de adoção de crianças indígenas é obrigatório que sua colocação familiar ocorra primeiro no seio da sua comunidade junto aos membros da mesma etnia. E aí, meu povo, gostaria de abrir agora para vossas senhorias comentarem um pouco o que vocês acham desse resumo que eu fiz dessa matéria da Pública, com o que vocês acham. Eu vou dar uma pequena explanada inicial aqui, dizer que às vezes eu sinto que o norte do nosso país, ele é completamente largado por todo tipo de autoridade, assim, e parece que lá ainda vive na época do colonialismo, assim, cheio de coronel que manda nas regiões.
pode ser uma visão completamente sulista minha, sabe? De uma pessoa um sudestino maldito falando de uma região que não conhece. Mas, ao que eu sempre vejo por matérias, assim, a impressão que eu tenho é que é um estado, uma região, assim, bastante jogada pelo poder público. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham tanto da matéria, do que eu acabei de comentar. Eu acho que uma característica muito forte da região norte é que são espaços muito grandes, né? A maior cidade do Brasil, se eu não me engano, é Altamira, no Pará. Muitas áreas de floresta, né, áreas de preservação ambiental, e aí parece que de fato fica um pouco mais difícil de ter, digamos assim, esse controle em alguns aspectos, mas eu acho que para além disso tem a ver com justamente essa questão dos direitos, né, dos povos originários brasileiros. É como você falou, é uma continuação do desrespeito, porque eu achei muito estranho, porque fala, saiu dos braços da mãe para uma trabalhadora de radiofonia. Que negócio mal explicado esse, como assim saiu dos braços da mãe? A mãe colocou a mulher, o bebê nos braços da mulher, a mulher fez a Nazaré Tedesco, saiu correndo com o bebê na mão. Como é que foi que esse negócio aconteceu? Eu me pergunto se essa trabalhadora de radiofonia era da igreja de Damares, né? Ou se é algo assim que é comum no seio evangélico roubar crianças de ambientes indígenas, né? É possível. Então, uma questão que consta na matéria, inclusive, diz que a família argumenta, né, que a criança nasceu de uma relação entre indígenas de comunidades rivais e que por isso estava sob ameaça de morte dos indígenas. Até, inclusive, para amparar essa sua versão, a família anexou ao processo uma espécie de declaração de doação voluntária que foi assinada pela mãe biológica da criança, né? E também por uma liderança da região do Rio Parina, ali identificado como Tuxauá. E, inclusive, o indígena que na declaração não menciona o risco de morte do bebê, ele acabou afirmando laconicamente, isso tá na matéria, né? Que a mãe informou que não ficaria com a criança doando-a para não indígena. É que assim, nossa, tem tantas e tantas e tantas camadas essa matéria que acho que daria quase um programa inteiro só sobre ela. A primeira é a questão de que, como eu venho vendo ultimamente, que o neopentecostalismo, não só no Brasil, mas como no mundo, ele tá se tornando um câncer. Assim, é uma coisa que tá crescendo de forma completamente louca. Dentro dela estão algumas pessoas extremamente mal intencionadas, praticamente transformando a religião num crime organizado. Aliás, num crime organizado e legalizado, né? E nessa questão principal, como difere a coisa do seguinte sentido: como você pode ser cristão e ao mesmo tempo roubar uma criança indígena, sabe? Tipo, é tanta camada errada. Mas é que pra esses evangélicos, eles estão salvando a criança, né? Eles são... Sim. Não veem isso como um roubo, eles veem isso como uma salvação. Mas, assim, beleza. Mas e a questão de você ter invadido a terra de um povo originário e tá garimpando dentro dessa terra? É progresso. Estão levando progresso. Então, essa questão de progresso também é um outro ponto. Eu já comentei em diversos outros programas que a gente precisa parar de extrair do mundo, sabe? Parar de tirar coisas do chão, parar de extrair petróleo, parar de extrair lítio, parar de extrair chumbo, parar de extrair metal, seja ele o que for, da terra, porque eu acho que a gente já fez isso demais e a gente viu que tá dando merda até o presente momento. Tudo bem que meu amigo Roger vai falar, mas esse é o capitalismo, a gente precisa de mais e mais no capitalismo, mas não é essa questão ainda. Essa questão de progresso progresso pra quem, né? A pergunta que acaba ficando. Cara, o progresso é sempre pra as mesmas 50 pessoas, né, cara? Então, essas pessoas vão progredir com a métrica deles, né? Aumentar a conta bancária deles é a métrica deles. E, a consequência disso a gente tá vendo. Faz um mês e pouco a gente falou sobre as cheias lá no Rio Grande do Sul. É verdade. Cara, tu vai... quem vai pro Chile, pros Andes no inverno, vê a linha onde começava a neve cada vez mais pra cima.
E eu tô falando aqui dos anos, não tô falando da Europa, nada, tô falando aqui pertinho, nosso vizinho aqui. Cada vez mais pra cima a linha. Então, a consequência tá chegando, já chegou. Aquele programa que a gente fez sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, eu fui bem pessimista e até hoje eu não mudei de ideia. Então, é isso. O progresso, como tu falou, progresso pra quem? Pra 50 pessoas no mundo aí que detém uma fortuna maior que os 4 bilhões mais pobres, então e não tem como mudar. Mas sabe o que eu tenho sentido, Roger? É que a gente não fala o nome dessas 50 pessoas e elas acabam se tornando uma entidade. E aí, assim como a gente não consegue mensurar milhão de bilhão, tá ligado? Uhum. Parece que se torna algo tão abstrato, essas 50 pessoas, que sejam 1.000, que sejam 2.000 pessoas, ou que sejam os chiliquentos do mercado brasileiro, que já estão jogando o Brasil num poço sem fundo, com a especulação, né? Jogando o dólar a quase mais de 5,50 e assim por diante. E a gente não fala dessas pessoas e elas meio que se tornam como algo, um deus, sabe? Aquele deus que você não pode contradizer, você não pode questionar, você não pode refletir, sabe? E aí, eu não sei se nesse ponto é falha nossa não falar, ou se só a gente falar esses nomes não vai ter resultado nenhum, ou se a questão do jogo é um buraco mais embaixo ainda, que aí tem toda a questão que a gente fala da mídia programática, que a gente sabe pra quem trabalha, enfim. E aí eu não sei. Eu confesso que eu não sei, assim, sabe? Eu fico meio perdido nessa questão, pra ser bem sincero. A gente até fala de alguns, mas esses são os que tem o fã-clube, né? Sim. Se a gente fala deles, é porque a gente tem inveja, a gente quer ser bilionário também. Exatamente. Uhum. E se a gente trabalhar, se a gente acordar cedo, tomar o café Bulletproof, a gente chega lá um dia. Sim. Então, atualmente eu tenho pego birra de alguns, assim, sabe? Dentre eles, aquele Pablo Babacal lá. É um ser humano que, assim, que ser desprezível. Meu Deus do céu. Esse vai ser uma boa métrica, né? Pra saber quanto imbecil tem em São Paulo. Muito. Não, isso é fato, é muito. Vai ser uma boa métrica. Não, é muito. Na gravação desse programa, nós estamos gravando na quarta-feira, dia 3. Amanhã, dia 4, o Lula vai estar aqui em Campinas, porque vão inaugurar uma instalação de biossegurança nível 4 no CNPEM. E, cara, eu sinceramente, eu tô com um pouquinho de medo dele aqui, sabe? Por conta da integridade física dele mesmo. Porque, cara, eu recentemente me dei conta de como Campinas é uma cidade fascista. As pessoas são extremamente fascistas. Você começa a ler as matérias da cidade aqui, tem uma matéria que eu li recentemente que tava escrito assim: polícia mata bandido, tá assim na matéria, polícia mata bandido a tiros, enfim. Aí eu fui ler os comentários. Os comentários são sempre aqui naquele nível: CPF cancelado, -1... bibibi, bobobó. Aí você vai ler a matéria. A polícia matou uma pessoa assim assado, não sei o que. A pessoa foi morta pelas costas, foi encontrado com ele uma arma calibre 38 com 6 projéteis intactos. Mas assim, no final da matéria, no cantinho da matéria. E aí eu me perguntei, falei assim, tá, a polícia matou um bandido que estava armado, que em tese disparou contra eles, porque isso estava na matéria, só que as 6 cápsulas que cabem dentro do revólver calibre 38 estavam intactas. Aí eu fiquei pensando, o cara atirou como? Com a bunda? O cara arrotou a munição? Como que foi esses tiros? E aí até isso pode ser que entre um pouco mais pra frente na minha matéria, mas sabe? E aí, eu tava falando do Lula e por causa disso, cara, eu realmente tô com medo dele estar aqui, saca? Porque a quantidade de maluco que tem nessa cidade, eu talvez seja um deles, só do outro espectro político, é enorme. E a quantidade de fascista é enorme. Nas eleições de 2022, a quantidade de gente com camiseta amarela da CBF indo votar era absurda. Ou o inelegível, pra não ficar falando aqui o nome daquele ser desprovido de graça, ele ganhou na cidade aqui, tá ligado? Tipo, com uma quantidade meio alta, assim, de votos. E aí isso me faz também perder um pouco de, sabe, de vontade da cidade. Às vezes até a política, assim, eu fico
tão chateado com algumas coisas que vem acontecendo e tudo. Mas enfim, meu povo, deu divagando aqui pra variar, como sempre eu faço nos episódios. Senhora Thaís, gostaria de comentar algo mais sobre a matéria depois de toda essa divagação, ou sobre fascista, ou talvez o medo do Lula aqui na cidade de Campinas também? Não, eu acho que sim, que Lula já esteve em ambientes muito perigosos e, assim, Campinas pode ser, de fato, uma cidade com muitos fascistas, mas eles estão espalhados aí pelo país inteiro, né? Inclusive aqui na minha cidade do Nordeste, em João Pessoa, Meu Deus. que, por mais que ele não tenha ganho aqui, foi disputado, assim, foi difícil. Então, assim, eles estão à espreita em todos os lugares, ninguém está seguro, não. Caramba, é isso aí. Senhor Roger Manrique, gostaria de comentar algo mais? Cara, isso aí, uma hora a gente volta a essa discussão, porque isso aí tem muito a ver com aquela espetacularização da violência também, né? Sim, É, sim. essas coisas da Atena, da vida aí, que poluíram a televisão e a mente da galera aí. Então, o buraco é bem mais embaixo. Não é só... O jornal tá só replicando o que ele acha que as pessoas querem ver, né? Então, porque tem muita gente que quer ver isso mesmo, quer ver sangue, quer escorrendo da tela. Isso aí. Meu povo, gostaria de trazer aqui uma pequena indicação. Na verdade, duas. A primeira delas é o livro da nossa querida amiga Adriana Valadares Sampaio. O livro é Mães Fora do Armário, que ela comentou no episódio anterior, onde ela conta a história de 14 mães, se eu não me engano, sobre qual foi o processo de saída junto com os filhos que estavam se descobrindo LGBTQIA+. O livro já está esgotado, mas nós vamos manter o link aqui, então você pode deixar seu nome lá para ser avisado quando o livro voltar à prateleira. E também como indicação, queria trazer uma série chamada Geek Girl. Tá lá na Molequeflix. Ou você pode encontrar também no Mar do Luffy. Um desses dois lugares você vai encontrá-la. É basicamente uma série de uma menina extremamente desajeitada que entra pro mundo da moda. Só que a série é hilária. É muito engraçada. É aquela série gostosa pra você assistir e desopilar. Pra você... Sabe quando você não quer pensar, mas você quer dar risada? Você quer curtir? Você quer ver uma coisinha bem descontraída? Essa é a série. Pelo menos eu adorei. Eu confesso que assim, eu gosto dessas séries bem tranquilinhas, bem jovem, bem jovem. Então, eu indico vocês assistirem a série. Meu povo, vocês gostariam de indicar algo? Eu fiquei até agora pensando em algo, mas eu só tô assistindo a novela Renascer. Eu acho que não vale muito. Assim, a novela tá já boa. Fica como indicação, já. Tô gostando. Eu assisti na infância, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter o remake. Mas eu tô atrasada. Eu tô assistindo uma semana de atraso. Então, assim, não sei nem o que tá acontecendo agora. Mas tô gostando. Tá sendo legal, assim, voltar à minha infância. Isso aí. Pois é. Minha também. Senhor Roger Manrique, gostaria de indicar algo? Não, essa semana não. Eu comecei a ler um livro e se for bom eu indico semana que vem. Ok, é isso aí. Após todos esses comentários, meu povo, e aí? Bora comentar? Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, Sr. Roger Manrique, traga-nos a sua matéria. Bom, só quase seguindo o mesmo assunto, tipo, como a gente não pode escrever fascismo sem SC, eu trouxe uma notícia aqui dos nossos vizinhos do sul aqui de Santa Catarina. Multa para quem for pego portando drogas em espaço público é aprovado. Saiba onde. Bom, já deu spoiler, né? É aqui em Santa Catarina. O projeto estipula que os recursos arrecadados serão aplicados no Fundo Estadual para a Melhoria da Segurança Pública, Fundo Estadual Antidrogas e para o Fundo Estadual da Saúde. A notícia de hoje, por Ricardo Leles, e tá no portal da Prefeitura, no Terra. Bom, basicamente como acho que a Sandra até comentou alguma coisa, né, nos últimos episódios sobre a decisão do STF, sim, né, de que a partir de até 40 gramas de maconha, especificamente, deixava de ser considerado tráfico. Foi assim um passo importante, né, a gente até discutiu um pouco no episódio passado, né, um passo importante, porque até então ficava a cargo do policial, né, dizer se o cara era traficante ou usuário. E a gente sabe que não é importante, não era a quantidade de droga, e sim a cor da pessoa que estava portando, né. Sim. Então essa decisão do STF foi muito, assim, boa nesse sentido, né, de que agora tu tem uma diretriz, tu tem lá até 40 gramas, independente da tua cor,
vendedor, tu vai ser considerado usuário. Então. E Santa Catarina, para variar, inventou agora fazer que, se for pego, vai ter que pagar multa, e a multa vai basicamente pra polícia, pra um fundo antidrogas e um pouquinho lá pra Secretaria Estadual de Saúde. Então, assim, na guerra das drogas, eles estão dando o dinheiro pro lado vencedor, né? Pro lado das drogas, né? Sim. Então, a guerra das drogas, sempre, todo ano é a droga que ganha, e Santa Catarina tá, em vez de fazer alguma coisa pra questão de educação, ou lá, vai continuar dando dinheiro pra investir nessa guerra mesmo, né? Tá dando dinheiro pra polícia, praticamente, e 50% do que for arrecadado vai pra polícia, que a gente sabe que não é desse jeito que se combate a droga, né? Uhum. E o resto vai um pouco pra um fundo antidrogas e um pouco pra Secretaria de Saúde. Mas era isso, a grosso modo, a matéria que eu trouxe hoje. Eu acho que essa coisa de o dinheiro pra polícia não mudou muita coisa, né? Porque quem não era preso como traficante pagava propina do policial. Então, nesse sentido, assim, meio que ficou elas por elas, só que agora foi oficializado. Uhum. Agora, enfim, é uma tristeza, né, que o debate sobre... Porque primeiro essa coisa assim, não sei o que lá é droga, maconha é droga, oh meu Deus do céu, né, a palavra droga. Essa coisa assim, é uma palavra proibida. Quando, na verdade, todo mundo usa droga o tempo inteiro na vida. Exatamente. Né? Algumas são entorpecentes, algumas deixam a gente um pouco mais alegre, algumas deixam a gente mais relaxado. Aí, algumas dão um barato um pouco maior. Mas, assim, todo mundo... Eu me drogo todos os dias com o meu cafezinho. Porque, inclusive, se eu não tomar café todos os dias, eu tenho crise de enxaqueca. Justo. Então, assim, por que aí o que é? As pessoas, pra se dizerem cidadãos de bem, elas têm que se posicionar contra a droga, né? E o que é a droga na cabeça dessas pessoas? É o que é proibido. Então, porque a droga destrói famílias. Sim. Porque na cabeça dessas pessoas, se for proibido, as pessoas não vão usar. Não é como se as pessoas estivessem usando até hoje, usando muito. Eu confesso que eu acho difícil entender o que se passa na cabeça. Porque assim, a pessoa diz, eu sou contra a legalização do crack, porque realmente a pessoa que usa crack fica muito, muito, muito debilitada e altamente viciada. Então, assim, eu entendo a pessoa dizer, eu sou completamente contra a legalização do crack de qualquer forma. Agora, a maconha, que não só é uma planta, que não só tem sido usada em diversos tratamentos, que faz muito bem para muitas pessoas, as pessoas se posicionarem porque, sei lá, porque já tem aí álcool e cigarro, como se fosse a mesma coisa, álcool e cigarro, sabe? Assim, as pessoas não compreendem que álcool, na verdade, é uma droga pior do que a maconha, né? Que traz muito mais problemas de saúde pública e pessoal. Então, assim, a gente fica nesse... Porque, assim, esse pessoal aí que criou essa multa deve ter sido o quê? Vereadores, né? Não tô supondo aí. Mas quem criou esse projeto, o que quer é fazer barulho com a base conservadora deles. Porque essa galera, inclusive, deve usar droga, deve cheirar cocaína, deve fumar maconha, deve usar tudo que aparecer na frente deles nas festas. Então, assim, é uma tristeza que um debate importante desse seja feito de forma eleitoreira mesmo, né? Porque a gente vê que o STF fez essa votação, que é algo assim que o legislativo fica, o STF tá legislando. Só que, assim, esse julgamento específico durou 9 anos. Então, o legislativo teve 9 anos para se posicionar e não se posicionou. Então, a população, principalmente a juventude negra e periférica do Brasil, foi sendo encarcerada a rodo por causa de pequenas doses de maconha e até de outras drogas também, mas é porque o debate que a gente tem atualmente mais forte é o da maconha, né? Porque teoricamente deveria ser mais fácil falar sobre maconha. Mas é essa coisa assim, tipo, porque fulano de tal tá bebendo gasolina. Deixa fulano de tal beber gasolina, o corpo não é dele. No máximo, assim, a gente leva num psicólogo. Fulano, por que você tá bebendo gasolina, bicho? Você quer, sei lá, quer uma ajuda pra ir num psiquiatra, tá com algum problema? Enfim, mas assim,
o corpo é da pessoa. A pessoa faz tanta coisa com o próprio corpo e não é criminalizado. Por que ficar doidão tem que ser crime? Exatamente. Só complementando ali, foram os deputados estaduais de Santa Catarina, né? E agora o projeto segue para análise do Jorginho Melo. Meu Deus. O governador de Santa Catarina. Uma coisa que a Thaís comentou ali é que, assim, a pessoa beber gasolina, né? Uma coisa sei lá, a pessoa bebeu gasolina e você trata ela em uma condição psiquiátrica, uma condição médica. Outra coisa é você criminalizar a pessoa que bebe gasolina, entendeu? Você levar a pessoa presa, encarcerada pra uma prisão porque ela bebeu gasolina, seja lá qual for o tipo de entorpecente que a pessoa esteja usando. A própria questão do crack, que nem a Thaís acabou comentando ali, é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo, e eu já comentei isso em programas anteriores, e eu tenho um pouco de medo de algumas questões, que eu concordo, sou a favor da não criminalização da maconha, mas eu sou completamente contra alguns tipos de romantização. Dentre elas, muita gente falando que fumar maconha não faz mal. Pera lá também, não é bem assim. Calma lá, vamos lá, calma lá. Já existem 1000 estudos que dizem fumaça e pulmão não combinam, ponto. Não importa o tipo de fumaça que você vai estar colocando para dentro do pulmão, não combina. Mas o meu medo em si é as romantizações das coisas. Assim como cigarro foi romantizado entre década de 60 e 70, e hoje a gente tem uma galera idosa aí que não para de fumar por conta do vício em nicotina, e a gente sabe que o vício em nicotina é um vício absurdo, e a gente tá falando de uma droga legalizada. Dali entre os anos 90 e os anos 2000, na minha opinião, na minha humilde opinião, houve uma romantização do álcool, e a gente vê hoje uma juventude se estragando no álcool, pelo menos eu posso dizer por pessoas muito próximas a mim, de que a pessoa fala, oba, final de semana pra eu encher a cara, entortar o caneco, e aí não é só uma questão moralista, é uma questão de que é um químico que você tá colocando pra dentro do seu corpo. Associado ao efeito social que você está inserido, como isso vai te implicar em questões de saúde mesmo, da própria pessoa? Como que o seu organismo vai se deparar com isso em questões de N tipos de doença? Seja uma hepatite, no caso do álcool, pessoas que bebem absurdamente, seja, eu tava ouvindo o Naruhodo recentemente, e o Altair tava compilando uma série de estudos dizendo que não importa a quantidade de álcool que uma mulher tome, o simples fato dela tomar um pouco de álcool pode incidir no aumento dessa pessoa vir a ter câncer de mama. E o simples fato de uma pessoa, um ser humano, colocar álcool para dentro do corpo, existe uma metabolização do álcool que também pode, não significa que vai, se transformar em uma célula cancerígena. Só que ninguém tá falando em proibir o álcool até o presente momento. Os maiores índices de morte no trânsito são por conta de álcool. Violência doméstica também. Violência doméstica também. Suicídios, afinal de contas, o álcool é uma droga depressora. Geralmente, essas proibições e esses falsos moralismo aí esse é o ponto. Dessa galera é tudo baseado em achismo, não é baseado em estudo, não é baseado em fato, sabe? Tu vê, assim, se a gente for fazer um estudo certo, pega lugares que deu certo, tipo, sei lá, tem uma experiência bem legal em Portugal, que foi descriminalizado todas as drogas e tal, só que não é só o fato de descriminalizar, né? Tem toda uma... De novo, cara, marca no bingo aí, não existe uma solução fácil para problema complexo. Boa. E a droga é um problema complexo, porque a droga não é, como tu falou aí, é toda uma cadeia. Tu falou do álcool e a gente foi desde acidente de trânsito a violência doméstica. Sim. Sabe? É um negócio assim que o espectro é muito amplo do estrago que droga faz, né, cara? Então, assim, não é, vou proibir ou vou liberar, simplesmente sem pensar em segurança pública, em saúde pública, tratar a droga como se fosse um problema de saúde pública. Não de crime, né? Não de crime. Um problema, assim, que se a pessoa tá viciada, ela tá viciada, por que ela tá viciada? É porque, sei lá, a diferença social do país é muito grande e os caras, o único refúgio que os caras têm de parecer feliz é encher a cara. Exato. Sei lá, cara, é muito complexo, não é nada simples. Só que, de novo, assim, falando de novo só nesse negócio da Santa Catarina,
metanfetamina é um falso moralismo, né, cara? Sim. Que eles acham que a droga, que a maconha é o primeiro passo para as outras drogas e esquecem que álcool faz mal, que os remédios que eles tomam que eles compram na farmácia são drogas e Vape. alguns são usados para fazer outras drogas, né? Aqui no Brasil não é tanto, né, fazer essa questão de metanfetamina e tudo mais, mas tu vê países como os Estados Unidos que tem tu olha vídeos assim do pessoal em aquela Skid Row, nas ruas de qualquer cidadezinha dos Estados Unidos, o vício em opioides lá tá assim descontrolado. Sim. E é remédio que tu compra na farmácia, não é? Tu não tem que ir na biqueira, tu não tem que comprar um prensadão de opioide, não, é um remédio que tu vai na farmácia e compra, então... Aliás, essa questão de opioide nos Estados Unidos, que nem você falou, não tem tanta problema com metanfetamina. Os Estados Unidos têm o maior problema de metanfetamina por causa do uso de opioides, entendeu? Pra tratar a dor. Cara, quantas séries, quantos filmes você não ouve falar de pessoas que fazem uso indiscriminado de Vicodin? Tipo, pelo visto, o Vicodin deles lá é a nossa dipirona daqui, entendeu? Nossa, você tá com dor no dedão? Vicodin. Tá aqui, ó, 1 mês de Vicodin. De novo, cara, não existe solução fácil para problema complexo. Sim. Nos Estados Unidos, o problema é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. Porque lá, assim, se tu bate o braço sei lá, tu tá entrando em casa e fecha o portão e bate o braço e rompe um ligamento, esquece. Tu vai ter que tirar um empréstimo pra consertar esse teu braço aí. É verdade. E tu, se bobear, tu vai ir à falência. Então o que os caras fazem? Eles tomam uns remédios pra dor fortíssimos, assim, ó, muito fortes, como uns opiáceos, que aqui no Brasil os médicos até têm medo de receitar no hospital, sabe? O cara tá lá no hospital, tá cercado de equipe médica, tá cercado de enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, e o médico ainda assim tem medo de dar aquele opioide pro cara lá. E nos Estados Unidos é um troço assim, que ou dá isso, ou o cara vai ter que gastar o que ele não tem pra tratar uma dor, sabe? Então, de novo, é um problema muito complexo, e lá, assim, falou em pânico moral e falou em me fugiu até a palavra que eu usei ali pra falar da matéria, mas os Estados Unidos é o ápice disso também, cara, esse negócio de achar que proibir uma coisa vai melhorar a vida de todo mundo, sendo que o buraco é muito mais embaixo, o problema é muito mais complexo, e os caras ficam tapando só com a peneira, achando que investir o dinheiro em guerra por causa de petróleo vai melhorar a vida dos americanos. É difícil, cara. Sim. Senhora Thaís? Só pra finalizar que a gente já teve experiências de sucesso, né, de redução de danos, redução de uso de drogas com o cigarro, né? O Brasil é um exemplo. Exatamente. Na redução. Acho que é um dos países que teve maior redução do uso de cigarro. Então, assim, a gente tem essa experiência que lidar com drogas não é proibição. E também não é aquelas propagandas ridículas que passavam na televisão na década de 90, que mostravam um moleque repetindo de ano com cara de, sei lá, de quem tinha perdido, que o cérebro já tinha virado paçoca. Chapado. E porque não condiz com a realidade do que os jovens veem sobre o uso de maconha, por exemplo, né? Ele vê o amigo dele usando maconha e sabe que não é daquele jeito. Então, assim, todo mundo tem informação, tem. Mas, às vezes, a gente... algumas pessoas optam por ignorar, né? Não ir atrás ou vão atrás de informações erradas, mas eu acho que o caminho é esse, assim, a gente lidar com redução de danos, com informação e quando alguém de fato tiver precisando de ajuda, porque ainda tem isso, assim, a gente a gente fala, maconha mas o Brasil tá cheio de gente fodida com ansiedade. E como? Então vamos investigar por que o brasileiro tá tão ansioso, por que a gente tem esse problema de ansiedade, porque isso tá diretamente ligado com o uso de drogas. Se a pessoa tá ansiosa, se a pessoa não tem perspectiva de futuro, se a pessoa vive num ambiente violento, tudo isso influencia o uso de drogas, né? Muitas vezes a pessoa usa drogas X ou Y pra fugir dos seus problemas, do álcool, inclusive. Quem nunca ouviu aquela música, né? Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Sim. Então é isso, assim. Sim. Não, mas é isso mesmo. Se tu for numa biqueira, numa cracolândia, né? Tu vai ver histórias dessas que a Thaís falou, assim, à torta direito. De pessoas que perderam a família, de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que estão, assim, desacreditadas na vida e
estão procurando uma forma de escapar, né? E se você perde o seu emprego, digamos, você não tem a quem recorrer, você perde seu emprego, você mora de aluguel, daí pra você ir parar na rua, é muito rápido, é um pulo. E aí como é que fica a cabeça da pessoa que não tem emprego, que não tem onde morar? Porque quando você tá na rua também ninguém te dá um emprego. Quem é que vai dar emprego pra pessoa que não tem nem casa? Exato. Então, assim, não é fácil. E aí cai nessa simplificação de que é todo mundo drogado, de que é todo mundo bandido, e ninguém sai ganhando com essa história. Quem sai ganhando é quem recruta as pessoas viciadas em drogas pra dentro das suas igrejas, por exemplo, né? Quem consegue, quem tem esses espaços terapêuticos, sim, que às vezes exploram as pessoas que têm vício em droga, né? Mas esse aí já é outro assunto. Sim, inclusive sobre isso que a Thaís está comentando aqui, até deixar mais uma indicação para quem estiver ouvindo, tem uma série de episódios do Rádio Escafandro falando sobre isso, que é incrível. Vai ter aqui o link para todos os episódios, vou deixar no nosso show notes ali, nas nossas anotações, que é incrível, fala muita coisa sobre isso. Então assim, dá para ter um bom panorama desse assunto. Gostariam de comentar algo mais sobre isso, meu povo? Então, seguindo aqui, senhora Thaís Kisuki, vou pedir para que Vossa Senhoria traga a sua matéria. Sim, senhor. Eu trouxe 2 matérias, só que elas são meio que basicamente a mesma notícia, então eu vou falar das 2 de uma vez só. Essa é uma matéria que eu estava lá zapeando na rede social e de repente saltou aos meus olhos essa manchete, e foi uma das manchetes assim mais maravilhosas que eu já li na minha vida. Que é: burro desaparecido por 5 anos é encontrado como macho alfa de uma manada de veados na Califórnia. Parece notícia do sensacionalista, né? Eu adoro essas notícias assim que a gente não sabe. Essa notícia é do dia 20 de junho de 2024 e saiu no jornal O Globo. Aí, então, o burrinho, ele foi assustado por um leão da montanha. Caraca. Na Califórnia. E aí ele fugiu, né? E depois de 5 anos, ele foi encontrado por o nome dele é Max Fennell. É um atleta que estava fazendo uma viagem de caça em Auburn, em março desse ano. E aí viu lá o burrinho no meio da galera, né, no meio dos veados, e aí achou o máximo e filmou, né, tem até o vídeo na matéria, e aí segundo ele, assim, o burrinho parecia de fato ser quem comandava é o que, manada? Matilha? A matilha de veados. Acho que é manada. Matilha de cachorros, acho que é manada mesmo. É de cachorro, né? Mas aqui na matilha... Acho que é manada, porque matilha seria de lobos, né? Alcateia, que é de cachorro. Seria de canídeos. Esqueci, gente. Faz tempo que eu estudei isso. Alcateia de lobos. Matilha é de cachorros, isso? É isso mesmo? Olha só. Mas aqui no jornal tem matilha. Então, só se eles erraram. Se eu errei, a culpa é do Globo. Aí tem a segunda notícia, né? Que é o complemento dessa, que é: burro que virou líder de manada de veados pode ter matado o leão da montanha na Califórnia. Então, o burro, que se chama Diesel, muito importante, o nome do burro é Diesel, ele, segundo o pessoal lá o diretor do Parque Nacional, um leão da montanha foi encontrado morto com sinais de ataque feitos por um animal com cascos. Então, ele acha que Diesel fez o abate do predador para defender a sua nova família. E ele não teria matado só esse leão da montanha. Ele matou coiotes que protegiam a matilha e possivelmente esse leão da montanha. Então, sabemos agora por que o burro virou o macho alfa dos veados. Porque ele é um grande guerreiro, defensor de todos. Inclusive, eu acho assim que deve ter tipo uma profecia entre aquele grupo assim de veados, sabe? Que eles fizeram: olha, o nosso salvador apareceu. Olha, para trazer informação aqui, o coletivo de bois, búfalos, zebras, hipopótamos, veados, vacas e elefantes é manada. Manada. A alcateia se destina ao coletivo de lobos, leões, linces e hienas. E pra trazer outra informação, o leão da montanha, como os americanos chamam o puma, né? A sussuarana. Ah, verdade. Onça parda.
Esse é um leão da montanha, é o que a gente chama aqui de... na região andina, costuma se chamar de puma, né? Aqui no Brasil é sussuarana. Mas o puma e a sussuarana são dois animais diferentes, não é? O puma é maior do que a sussuarana, não é? Eles são da mesma... Eles são, se eu não tô enganado, eles são do mesmo gênero e espécie. Eles diferem, é uma subespécie. Mas eu posso estar enganado. Justo. É isso aí. Caso tenha alguém do Dragões de Garagem ouvindo e entenda com relação a espécies e quiser mandar uma mensagenzinha nos corrigindo, por favor, fique mais do que à vontade. Uma coisa que eu achei interessante nessa matéria é o seguinte: como o ser humano é uma espécie atrasada, né? Porque, veja bem, existe toda a questão do racismo estrutural, não só no Brasil, como no mundo, e toda essa questão de que o predominantemente alfa é o homem branco, europeu, heterossexual, bibibi, bobobó, caralhada 4. E nos Estados Unidos, a manada de veadinhos adotou um burrinho como seu alfa. Cara, como a gente como espécie nossa... Eu tendo a dizer que o hominídeo, de uma maneira geral, é uma espécie fadada ao fracasso. Porque a gente se subdivide de tantas maneiras que não permite com que nós façamos a união coletiva das pessoas em prol da Revolução Socialista Comunista, né, Roger? Salto internacional. E os viadinhos conseguem fazer isso. E não só... Eu tô, óbvio, fazendo uma chacota aqui. Mas quantas vezes a gente não vê matérias de espécies diferentes se auto-adotando na própria natureza mesmo. Então, eu acho incrível como a natureza, em alguns aspectos, ela é tão violenta, em alguns aspectos, ela é tão... Eu não sei nem qual que é a palavra que eu poderia usar pra definir, assim, acolhedora, sabe? Não sei o que vocês acham sobre isso. Bom, nós não sabemos se não houve um conflito ali entre o grupo de veados, né? Se não teve um veado que se revoltou. O antigo, será que devia ter um macho alfa lá antes que fez? Não, como assim? Esse é o meu lugar. Mas daí o Diesel chegou matando o sussuarana e matando o coiote e ganhou, pois né? Pois é, vai que... Rolou ali um rei burrão, saca? Que ganhou o seu espaço. Nunca se sabe quais foram os conflitos que existiram, né? Sim. De repente tem também, e a gente não sabe. Não teve lá um Animal Planet pra fazer o documentário do Diesel. Mas eu olhei aqui as fotos, eu vim, né, olhar pra tirar a prova, e os três têm a mesma carinha mesmo. A puma, o leão da montanha e a sussuarana. Acho que você tá certo. Isso aí, Sr. Roger, gostaria de comentar algo sobre a matéria? Não, cara, essa matéria eu achei muito legal também. É muito maravilhosa, né? É muito... O vídeo, cara, quem puder olhar o vídeo do Diesel no meio da galera ali, assim, tá em casa, né? Tá em casa. Ele tá... Sim. Tá, total. Realmente é o dono da porra toda ali mesmo. É o cara que é o matador de leão da montanha agora. É o chefe da matilha ali, da manada. É isso aí. Gostariam de comentar algo mais, meu povo, sobre a manada, a matilha e sobre o pequeno Diesel, quer dizer, grande Diesel? Grande Diesel, Vin Diesel. Vin Diesel, lá. Já temos quem vai dublar ele, já sabemos quem vai dublá-lo. Olha, com isso nós já temos Velozes e Furiosos 11. Um burrinho encapetado. Olha aí. O burro da montanha. O burro da montanha. Não, é isso. Que Diesel e sua família sejam muito felizes. Inclusive, assim, os antigos tutores de Diesel meio que deixaram ele livre, né? Não tentaram resgatá-lo nem nada. Viram que ele tava bem, feliz, saudável. E essa é a vida dele agora. É isso aí. Meu povo! Então, seguindo aqui, depois desses comentários maravilhosos, eu vou dar aquela pesada no programa de novo. Eu queria trazer uma matéria aqui do Alma Preta do dia 30 de maio de 2024, escrito pela senhora Verônica Serpa. O título da matéria diz o seguinte: homem é absolvido com base em imagens de câmeras corporais da PM. Basicamente, a matéria está dizendo o seguinte: o Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu um homem condenado por roubo por conta da contradição entre o relato da PM de São Paulo e das imagens contidas na câmera. O fato ocorreu em 2023, onde 2 homens e uma mulher em um carro roubaram outras 3 pessoas que estavam em um outro veículo. A gravação mostra que o acusado apenas estava no mesmo bairro onde o carro suspeito estava estacionado,
sem comprovação de que ele estaria em posse dos pertences. O desembargador e relator do caso no TJSP, o senhor Marcelo Semer, ele apontou que a versão defendida pelos PMs não possuíam provas para serem sustentadas. Inclusive, ele disse, abro aspas, a narrativa de que o réu teria sido flagrado mexendo nos objetos subtraídos não é confirmada por quaisquer das provas produzidas no local, fecha aspas, afirmou o senhor Marcelo Semer. Inclusive, na matéria está dizendo, os policiais, eles induziram o reconhecimento, dizendo que os policiais afirmaram para a vítima que os pertences tinham sido encontrados com o acusado, dizendo que caso não fosse reconhecido ele, sairia pela porta da frente e haveria um lobo na rua aí de novo. Meu povo! Tem tanta coisa pra gente discutir nessa matéria, tantos pontos, tantas questões, mais uma vez trazendo São Paulo ao ponto, desde a questão das câmeras corporais, a questão do racismo estrutural, que eu acabei de comentar um pouco mais nas outras matérias, e aí queria abrir para vossas senhorias dizerem o que vocês pensam sobre o que eu disse, sobre câmeras corporais, sobre a polícia do estado de São Paulo, sobre qualquer coisa que vocês queiram falar. A gente vê a partir dessa matéria como é problemática essa busca, essa luta, essa briga do Tarcísio com as câmeras corporais da polícia de São Paulo, né? Sim. Que ele quer de todo jeito retirar e sem nenhuma justificativa plausível pra isso, né? A gente já sabia, assim, que palavra de PM não dá pra confiar muito, mas era no que se fiavam muitos julgamentos. Então, assim, sabe-se lá quantas pessoas não acabaram sendo condenadas por esse motivo, né? O famoso forjar o flagrante. E essa coisa do reconhecimento facial, que é algo muito complicado, né? Muito falho, assim. Você pode reconhecer uma pessoa erroneamente, né? Você vê uma pessoa na rua, você acha que é um amigo seu, vai lá cumprimentar quando vê, não é. Então, assim, você reconhece... Eu, por exemplo, já fui assaltada e fui fazer um BO e me mostraram lá um monte de foto, eu não faço a menor ideia. Até porque eu ia olhar pra cara do cara e aí ele me ameaçava, e eu não olhava mais pra cara dele. Sim. E a pessoa na tensão também do momento, né? A pessoa realmente não consegue pensar direito. Então, se tiver alguém lá lhe induzindo, dizendo que foi essa pessoa aqui, e que se você não confirmar que você reconhece, você vai ter mais um ladrão na rua, a pessoa que sofreu o assalto provavelmente vai confiar na palavra do policial e dizer, não, foi essa pessoa mesmo, eu não quero que a pessoa que me roubou volte pra rua. E aí, infelizmente, a gente acaba correndo o risco de ter um inocente na cadeia, né? Essa questão de câmeras realmente é bem polêmica, né? Não sei se vocês acompanham o Marco Gomes também. O Marco Gomes tem umas estatísticas bem contrárias, assim, ao que, pelo menos assim, antes eu achava que, câmera na polícia ali vai ser bom, mas as estatísticas que ele apresenta são contrárias. Ele fala que geralmente a câmera corporal não tem um impacto no uso da força do policial e também não aumenta a prisão de policiais. Ainda mais aqui no Brasil, né, que a polícia é militarizada e tem um sistema de justiça diferente do cidadão comum, entre aspas, né? Então, de novo, a solução simples, né? Não é a câmera que vai proteger, não é a câmera. E além do mais, a questão que a Thaís tocou de reconhecimento facial, os algoritmos de reconhecimento facial são muito enviesados. Se tu for olhar estatísticas de erros, a maioria dos erros apontam para pessoas negras, e a maioria das pessoas negras que são apontadas como criminosos são mulheres. Então, uma parte da população que já está muito marginalizada, já nos olhos da segurança pública já é um alvo, fica mais exposta ainda, sabe? Por causa da questão da inteligência artificial que está enviesada dentro desse algoritmo que faz o reconhecimento facial, né? Então é bem complicado o negócio mesmo. Sim. Mais uma vez nesse ponto, assim, das câmeras, a questão da estatística, eu lembro de ter visto algum podcast, porque eu sou o louco do podcast. Eu lembro de ter ouvido algum comentando a questão da segurança pública utilizando os dados de São Paulo, da cidade de São Paulo. Os mesmos locais antes e depois da instalação das câmeras corporais, essas câmeras corporais que nós temos atualmente, que é a câmera corporal que filma o tempo inteiro, que é a câmera corporal que não pode ser desligada, que é a câmera corporal que não tem muito o que o cara fazer. Não tem como o policial
o mal policial burlá-la. A não ser, claro, que a gente sabe que quando se cria um método de correção, aquelas pessoas que querem burlar também vão procurar métodos de burlar esse método de correção. Porém, nesse caso que eu trouxe, a pessoa foi absolvida justamente por essas imagens. Sim, mas é que até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia, né? Então, assim... Então, mas assim, eu tenho visto diversos casos de policiais. A gente sabe que a polícia no estado de São Paulo é uma das polícias que mais mata no Brasil. Ponto. Não é à toa que nos anos 90 existiu uma música de rap chamada Lá Vem o Tático Cinza Virando a Esquina. Todo mundo sabe que o Tático Cinza era o carro da rota. Eu posso dizer por mim, tá? E olha que assim, eu sou um homem branco, hétero, classe média, moro em um bairro relativamente bom da cidade. Eu nunca me senti seguro com a polícia. Nunca. Desde pequeno, eu não tenho nem respeito pela polícia, eu tenho medo. Na verdade, hoje eu tenho raiva da polícia, pra ser bem sincero. De tanto que eu vi na minha vida algumas coisas que, quando eu tomei ciência da questão de todo o racismo estrutural brasileiro, nossa, o João Seu Pimenta, se ele ouvir isso, ele vai tomar um gole de cachaça a cada racismo estrutural que eu falar. Mas quando eu me dei conta disso, comecei a reparar. Em toda abordagem policial, é um homem negro que está sendo parado, revistado. Quando não é um homem negro, é uma pessoa branca, você percebe que é uma pessoa branca de classe social mais baixa, entendeu? Muitas vezes eu vi vídeos de policiais fazendo uso da força de maneira desproporcional. Isso antes das câmeras corporais, antes de toda essa discussão das câmeras corporais. Até hoje, na cidade de Campinas, a gente está iniciando toda uma discussão da militarização, entre aspas, né? Mas a utilização do modus operandi da polícia militar pela guarda municipal, que em tese guarda municipal deveria ser única e exclusivamente para proteger patrimônio público. Guarda municipal não deveria ter força de polícia, não deveria estar na rua fazendo rondas ostensivas, entendeu? Só que o debate raso, de uma maneira geral, da segurança pública, fez com que hoje a gente tivesse esse pensamento de bandido bom é bandido morto. E aí sempre entra naquela discussão, que bandido, né? Porque quando o bandido é o político de estimação inominável, tem muita gente que bate palma e chama de mito, quando na verdade foi uma pessoa que cometeu um genocídio de, no mínimo, 200 a 300 mil pessoas que morreram e que não deveriam ter morrido, que poderiam ter sido salvas. Então, nesse ponto, em toda essa questão, eu ainda sou a favor do uso de câmeras corporais, porque pelas questões que vocês já trouxeram, não se dá pra confiar na palavra da polícia, nunca deu, enfim. Mas eu acho que esse, não que seja a bala de prata que vai resolver todos os problemas da segurança pública, mas mais uma maneira de se provar que não necessariamente é aquilo que estão dizendo que é, entendeu? Então, assim, a única coisa que eu acho que falta muito punição pra esses caras, porque eles se acham numa classe elevada, sabe? Eles se acham acima de tudo e de todos, que o poder deles é o poder estabelecido por Deus, vamos dizer assim. Então, enquanto não houver uma certa punição para esses caras, e aí vem o meu lado punitivista falando, não, quando eu digo punição, não necessariamente eu tô querendo dizer cadeia, essas coisas assim, mas realmente correções, sabe? Porque a Sandra acho que fala muito disso. Se não houver a certeza de você ser repreendido, de você ser pego cometendo o ato ilícito, você vai cometer mesmo, entendeu? A questão não é só, e aí a gente volta lá pra questão da utilização do uso de maconha. Não é só criminalizar, não é mostrar pra pessoa que o que ela tá fazendo é errado, por que ela tá fazendo errado, por que tem que ser feito diferente, sabe? E aí vou pegar no que você já falou anteriormente. Muita gente quer respostas simples pra problemas complexos. Esse é um dos problemas também complexos. Não acho que isso vai ser bala de prata, mas acho que diminui bastante. Depois das minhas divagações, gostariam de, por favor, fiquem à vontade para me contradizer, inclusive. Não sei se eu tenho mais alguma observação a fazer, não. Acho que o Roger talvez tenha mais coisa, que ele jogou vários links aqui no chat, né, falando sobre as falhas das ferramentas de reconhecimento facial. O que eu tinha falado é só para deixar
documentado, né? Pra não ficar no vazio, assim. Diferente do Puma e da Sussuarana, que eu não sabia se era ou não, e isso pode passar. Mas essa questão de reconhecimento facial é um tema, assim, que me chama a atenção, sabe? Porque o viés especificamente da inteligência artificial é muito nítido, né? Então, enquanto não tiver um sistema mais confiável que, sei lá, que balance melhor essa questão racial mesmo, né? Porque tu vê ali, ó, 90% dos detidos são negros. Daí vai vir alguém dizendo, é porque eles cometem mais crime. Cara, não é por isso, né, cara? 90% se fosse assim, 51%, 52%, cara, eu já ficaria um pouco desconfiado. Mas 90% tá muito nítido, tá muito na cara. Seria em um grupo de 10 pessoas, os 9 negros vão presos, né? E muitas vezes injustamente, né? Sim. Porque foi um erro. Então, desses 10 que foram presos erroneamente, 9 são negros. Esse é o problema. Sim. É porque essas ferramentas, elas muitas vezes são treinadas a partir de processos que já foram feitos e que já vieram com esses vícios enviesados, né? do nosso judiciário, né? Então, continuam reproduzindo os problemas que já existem. Sim. E a questão da câmera nas fardas, eu realmente, assim, eu tendo a concordar com o Adrian também, de que é importante ter esse monitoramento, mas é importante a gente também saber quem que vai controlar esse arquivo, quem que vai controlar essa câmera, onde que vai ficar guardado esses dados, quem vai ter acesso a esses dados, quem pode manipular esses dados, são todas questões, assim, que vão dizer se isso vale a pena ou não, né, porque se tu tá dizendo assim, todo policial agora vai ter uma câmera grudada no corpo dele e ele não pode desligar, mas ele chega no quartel dele, descarrega esse arquivo, o arquivo vai pro servidor da polícia e quem vê é a polícia. Sabe? Não serve pra nada. Sim. Porque os caras se protegem entre eles, né? Então, a gente vê negócio de justiça militar aí. O cara... Essa semana teve uma notícia também de um cara que um youtuber, veio participar de umas perseguições com a polícia de São Paulo. E o policial tava falando lá, assim, como se fosse uma vantagem, que ele já tinha matado, E o cara tá solto, tá, sabe? Metendo louco, assim. Eles falam isso como se fosse um troféu, praticamente. Sim. Então, e é essa gente que tá cuidando do arquivo que tá saindo da farda do colega dele, né, cara? É difícil. Esse ponto que você comentou agora do youtuber gringo que veio pra gravar com os policiais, é muito isso do que eu comentei, que os caras se sentem uma casta superior que com eles não vai dar nada. E essa questão da justiça militar também, porque assim, isso eu posso falar um pouco com experiência de causa, assim, por já ter servido o exército, tudo. A justiça militar só condena cabo e soldado. O resto passa desapercebidaço, entendeu? Sofre no máximo ali uma repreensão, um tapinha na bunda e que diz assim... Não faz mais isso, hein? Não vai mais fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se fizer de novo, não ganha sobremesa. Sem Viagra pra você esse mês. É nesse nível, sabe? É que nem saiu um programa novo de podcast hoje falando sobre a trajetória de prisão / delação do Cid, né? No All Prime, que saíram 2 episódios. Ainda vão sair os outros 2. Você vê que o Cid, ele era muito bem visto dentro do quartel. Até ele tava no mais alto cargo, ele era coronel. Ele tava a um peido de se tornar general. E assim, general é a patente que recebe os maiores salários com penduricalhos e caralhadas A4, entendeu? Ele era considerado pelo alto comando do exército na época como uma pessoa inteligentíssima. Pra vocês verem como nós estamos fodidos de exército, né? Mas ele era muito bem quisto por todos os outros generais. Ele era muito bem quisto pelos seus pares. E a gente viu o golpista que na verdade ele era, entendeu? E até teve uma frase que foi dita lá que me chamou muita atenção, e aí queria aproveitar que a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aqui de programa, e queria trazer, que é o seguinte: durante o programa eles dizem que militar não escolhe a missão, e aí tem aquela velha frase de missão dada é missão cumprida. Vocês têm noção de como isso essa mentalidade é prejudicial para a própria... Vamos idealizar a instituição? Não é uma instituição golpista? Eu sei, é impossível, gente, desculpa. Mas pensando assim, que não é uma instituição golpista, como esse pensamento ele é prejudicial para a pessoa mesmo? Porque
a gente sabe das nossas bolhas. Eles, eu não sei se eles estão... Na verdade, acho que estão e não estão tão cientes assim das suas bolhas. Porque tem aquele general dizendo, né? Nós somos da bolha de direita, da bolha fardada de direita, não sei o que, bibibi, bobobó. Mas como é prejudicial esse pensamento de não importa o absurdo que eu te passe, não importa o quão absurda seja a sua missão, você tem que fazer. E se você não fizer, eu vou te punir, basicamente. E eu conheci gente que foi punida por se negar a cumprir coisas absurdas, sabe? E a punição é assim, 1, 2, 3 dias de cadeia dentro do exército, que não entra pra sua ficha, entendeu? Não é uma condenação, você não perde seu réu primário. Então, assim, é mais uma punição de tapinha na bunda, que nem a gente comentou aqui. Então, não sei se vocês têm alguma ideia, ou já alguma vez já pensaram sobre isso, nessa questão de quão prejudicial é. A gente ouviu o nosso ex-ministro, né, especialista em logística, dizendo um manda e o outro obedece. Sim. Né? E o que foi dito e o que foi mandado e o que foi obedecido. Eu até compreendo, assim, vamos lá, vamos ser bem, assim, vou tentar pensar no lado dos militares, que essa questão da hierarquia existe porque existem momentos, sei lá, numa guerra onde as pessoas têm que tomar decisões importantes e difíceis e aí não pode ter insubordinação, senão nada funciona. Ok, eu compreendo essa lógica, mas é muito complexo. Primeiro, assim, se você está em um ambiente que não é um ambiente de guerra, de conflito, você tem essa mesma lógica porque sim, né? Inclusive, a gente sabe que em ambientes como esse existem muitos abusos psicológicos mesmo, né? Muitas pessoas, porque na cabeça dessas pessoas você tem que destruir o psicológico do soldado para treinar ele. Então, nem treina direito, fica o pessoal todo desequilibrado, mas com essa coisa, não, tem que obedecer tudo que me mandarem. E, enfim, é até meio complicado porque, sei lá, se o seu superior mandar você fazer algo ilegal, ou se o seu superior mandar você prevaricar de alguma forma, né? Não deveria ser obrigatório, mas, enfim, eu acho que você deve saber isso melhor do que eu, mas eu acho que é isso, né? Uma das coisas, assim, que mais se coloca na cabeça do militar é que ele tem que ter disciplina, e disciplina é obedecer e ponto final. Exatamente. É exatamente isso. Sr. Roger? Não, acho que a Thaís falou tudo já, eu concordo com ela. É outro problema complexo, né? A questão do militar no Brasil vocês chamaram a Midcaster, que eu acho que menos fala mal. Não que eu fale bem, mas é porque o resto do pessoal do podcast, eu acho que eles se empolgariam e passariam mais aí uma meia hora só falando mal. Eu sou boazinha. Ok. É isso aí. Meu povo! Então, me encaminhando aqui pro final do nosso querido programa, eu gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você pode encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com. Nós estamos tanto no Instagram, no Twitter ou no Blue Sky como @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd como @AdrianLemos. E o Sr. Roger, onde as pessoas te encontram? Me encontram no... Cara, eu tô bem por fora da rede social ultimamente, mas as que eu tô inscrito e meio ativo é no Blue Sky, @RogerManrique, e de vez em quando no TikTok, como @Roger.Manrique. Isso aí é uma libertação, né, depois que você sai das redes sociais. Putz, cara, X eu larguei, Instagram é só pra amigo, então é isso aí que sobrou. Eu morro de inveja de vocês, porque eu faço quadrinhos e aí ainda depende das redes sociais. Nossa senhora. Daí viram quase uma ferramenta de trabalho também, né? Vira um trabalho não remunerado, basicamente. Exatamente, né? Eu trabalho de graça para o Mark Zuckerberg e pro Elon Musk. E eles não mostram o meu trabalho ainda por cima, né? Eu publico lá, eles não mostram pro povo. Mas veja bem, olha como nós somos extremamente explorados por todas essas ferramentas. Nós hoje dependemos do Spotify, porque nós utilizamos a ferramenta de postagem deles. Nós hoje dependemos de ter alcance por conta do Zuquita da galera, ou do Kiko dos Foguetes, como maravilhosamente você já trouxe no Midcast. E a gente não ganha um puto por isso.
A gente não ganha um centavo. Pelo contrário, a gente tem esses desgraçados mais bilionário ainda. Isso às vezes me deixa muito puto. Mas, caso vocês queiram, vocês podem encontrar o nosso querido Thiago Escudo de Carvalho no Twitter, em qualquer rede social, como Tistoriando, a nossa querida Natane Félix no Twitter como @NaniFélix, o Dalton Cabeça tanto no Instagram quanto no Twitter como Dalton Cabeça com KBSA, e a nossa querida doutora advogada, a senhora Sandra Maia, no Twitter como Sandra Maia com YEH no final. E agora, por último, mas não menos importante, senhora Thaís Kisuki, gostaria primeiramente de agradecer a vossa presença neste pequenino programa que nós fazemos com tanto carinho e amor. Agradecê-la novamente pela participação. Da outra vez eu não pude participar, eu tive alguns problemas pessoais e acabei não conseguindo gravar. Quem tomou a frente foi o senhor Thiago, mas gostaria de agradecer imensamente. Gosto muito de tudo que você faz lá não só no Midcast, mas da Olga Sexóloga também. Então gostaria de deixar aberto para você dizer o que você quiser, suas redes sociais, quadrinhos, estampas, podcasts, fique mais do que à vontade. Bom, quero primeiramente agradecer pelo convite novamente, né? Muito legal estar aqui mais uma vez. Quero fazer aí um pequeno jabá, porque a gente tá falando mal aí de milionário, de bilionário, então vou fazer o jabá da estampa que eu fiz para o Midcast, né? A partir de uma fala do Rodrigo Hipólito. Maravilhosa, diga-se de passagem. Que o Rodrigo se empolgou num episódio e começou a falar que a gente tem que dilapidar as fortunas, dilapidar as grandes fortunas. Então, eu fiz essa ilustração da Lhama falando, tem que dilapidar as fortunas. Então, tem camisa, caneca, tem vários itens, várias coisas com a estampa. Qualquer coisa, só olhar lá no Instagram do Midcast. Então, o Midcast nas redes sociais é Podcast Mid, se quiserem seguir, conhecer, né? E as minhas redes sociais são Thaís Kisuki, em todas. Eu tô em um monte de rede social, uso algumas eu só divulgo o meu trabalho. No TikTok eu só fico cantando e tocando teclado. Tô na rede de figurinha, mas tô também no Mastodon, tô no Instagram, tô no Twitter, tô no Blue Sky. Então é só me procurar lá que eu estou lá gastando meu tempo com redes sociais também, assim como a maioria dos brasileiros. E, enfim, muito bom estar por aqui. Querendo, é só me convidar de novo. Por favor, olha, eu costumo dizer pra todo mundo que vem participar que este é um podcast comunitário. Então, assim, quando você quiser vir gravar nesse programa, por favor, fique mais que à vontade. Só mandar uma mensagem e falar assim, ó, eu quero semana que vem, quero gravar o programa, que a gente já te encaixa na agenda e tá tudo certo. Não é que a gente grava no mesmo dia, né? Sim, mas nós podemos sempre modificar ali um dia ou outro. Às vezes quem sabe a gente não te rouba do podcast mídia, então quem sabe, né? Vou denunciar, vou fazer essa denúncia, vou aumentar meu passe. Quem sabe a gente não compra esse passe aí, né, Sr. Roger? Tem que começar a monetizar também. Vou voltar a usar as redes pra monetizar, pra juntar dinheiro. Comprar o passe. Mas é isso. Espero sim que você volte. Haverão novos convites, sim. Mas espero que você volte também para gravar mais vezes com a gente, porque esse é um podcast aberto e tá sempre aberto a novas ideias, novos pensamentos, novas matérias, assim como a do querido Burrinho Diesel, que agora Burrinho Diesel está em nossos corações. E vale lembrar que todo mês de julho faz parte da campanha hashtag o podcast é delas, então procurem podcasts que não só possuem mulheres gravando ou mulheres em bancadas fixas, como podcasts produzidos por mulheres, e nós temos que fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para diminuir essa desigualdade que existe nesse país de merda que a gente mora, chamado Brasil. Então, meu povo, eu agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Paz entre nós, guerra aos senhores.